Transmitir ao vivo já tá. Agora deixa eu pegar o link. Cara, e aquela réplica do Senna que você botou lá, hein? Ficou bom, né? Cara, tem tatuagem do Senna, eu sou fanático no Senna. Ah, quem não é, né, mano? Quem não é, pô? O Ralph já teve lá, da tapeçaria? Comigo lá eu acho que não. Mas é um perigo ele ter ido lá. Ele gosta muito também, Você né? sabe que ele é fanático, né? Que ele Ele... fez uma réplica de tamanho real. Ah, ele fez real lá? Fez. Caraca, eu lá vi então. Vai lá uma hora pra você ver. Tamanho real. Ah, eu sou bem fã também, cara. E eu queria que tivesse alguma coisa lá no escritório que fosse meio que um ponto, sabe? Ah, Um ponto turístico que misturasse o virou, que eu virou gosto com o que eu mesmo. faço, né? Virou mesmo. Olha se chegou aí, fazendo um favor. Chegou, chegou. Olha aqui. Pode café, 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 pode café. É isso aí, olá, boa noite mais uma vez para você, família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, em dose dupla. Pois é, estamos chegando em horário nobre, mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos comigo, o jornalista Roger Campos, começando a sua tradicional, habitual entrevista sempre às 21 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com um tema para lá de especial e um convidado idem. Hoje a gente vai falar sobre recursos de multa e muitos outros temas correlacionados. Portanto, se você tem dúvida ligado ao trânsito, aqueles questionamentos que você sempre faz, a polícia me parou por isso, me acusaram de tal coisa, como eu devo proceder? Recebi uma multa que eu não concordo, como que eu devo agir? Quem eu devo procurar? Pois é, tantos e tantos pedidos e a gente conseguiu arrumar uma brechinha aqui na agenda para a gente trazer o nosso convidado especial, que eu já vou mostrar. Mas antes, deixa eu lembrar que a gente está em multitransmissão, tá bacana demais. Para você que está chegando agora, a gente está não apenas pelo Facebook do Conexão Três Pontas, mas também pela Rádio Sentinela FM em 99,9 MHz e também pelo Facebook do Jornal Correio Três Pontano na versão gravada a partir de amanhã. Você pode acompanhar no Facebook da Rádio Sentinela também, tá? E mais do que isso, daqui a pouquinho, terminando o programa, a gente joga lá na nossa página no YouTube, Pô de Café _ podcast. Então, ativa o sininho, metralha o joinha aí, ó, para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que rola nesse universo. Doutor Luiz Guilherme, prazerzaço te receber. Ele que foi meu aluno lá na Autoescola Vitória, faz tempo isso, e se tornou um especialista na área que ele vai abordar. Como eu disse no preâmbulo de abertura, muita gente pedindo esse programa de hoje e agradecer
de antemão a gentileza de estar aqui conosco, afinal de contas, está quase sendo papai, marinheiro de primeira viagem, Isso aí. e em breve, se Deus quiser, com muita saúde, o herdeiro ou a herdeira chegará aí para poder iluminar o nosso mundo com a paz e a alegria que são triviais e comuns às criaturas de Deus. Luiz, seja muito bem-vindo, imenso prazer te receber. Prazer é tudo meu, obrigado e um abraço para todo mundo. Realmente fui aluno para tirar a primeira carteira lá com o Roger, ótimo instrutor, dando vários exemplos. E hoje é muito bom poder estar aqui. Eu lembro que desde que eu me formei, assim que eu comecei com advogar como advogado de trânsito, vocês abriram as portas para mim lá na autoescola, me deram espaço. Lembro que eu palestrei lá, ensinei a galera como é que fazia para não perder a permissão. E vim aqui agora hoje no teu podcast trocar uma ideia, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. Gente, é um imenso prazer e para você que está em casa acompanhando, começando a curtir o programa, aí ó, deixa eu já te posicionar, puxa a cadeira, venha tomar o café, o melhor café do mundo, o programa que tem um oferecimento da Gestão Agro Soluções. Venha para esse bate-papo, mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Se quiser mandar Pix, é ótimo, ajuda a gente a melhorar o nosso estúdio cada vez mais. E deixa eu começar com a pergunta trivial. Afinal de contas, estamos na aldeia global, na rede mundial de computadores, falando com pessoas que a gente nunca viu, ouviu, ou sequer tem noção de quem está comunicando com a gente. Luiz, para quem está chegando agora, quem é o Dr. Luiz Guilherme? Rapaz, acho que nem eu sei responder bem essa pergunta, viu? Bom, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou especialista em direito de trânsito, sou advogado, sou fundador da CNH Blindada e sou basicamente uma pessoa que veio do nada, que começou do nada, não tô chegando a ser direito, deixa eu botar o óculos aqui. Comecei o meu escritório porque eu fui multado, né? E aí, de lá pra cá, nunca mais paramos. Mais de 5 mil clientes, mais de 10 mil casos. Atendemos o Brasil todos, referência no Brasil. Caramba! Temos uma comunidade só de advogados também que atuam no trânsito e outras áreas. Além da CNH Blindada, a gente também tem um espaço para educação. A gente fala muito sobre marketing, fala sobre vendas, fala sobre atendimento ao cliente, sobre experiência, sobre advocacia, sobre como ajudar pessoas e por aí vai. Um pouquinho de tudo. Para dar um gancho para a gente entender um pouco melhor, você, enquanto condutor, você foi autuado, é isso? É. Não ficou logicamente satisfeito com essa autuação e quis se aprofundar nisso? Exatamente. Cara, começou em 2017, quando eu tomei uma multa e assim, eu procurei vários advogados. Eu lembro que a multa era uma multa de disputar corrida não autorizada. E aí eu não queria, cara, eu não consegui. E aí eu não queria perder minha carteira. Eu procurei vários advogados, nenhum dos advogados quis pegar o caso, e aí sentei a bunda na cadeira, estudei. E fiz a minha defesa, ganhei, fiz outra, ganhei. Aí fiz uma de. Você fez a própria defesa. Fiz. Eu comecei. O que inaugurou o meu escritório foi. Basicamente, assim, foi a minha multa, a minha e de um amigo meu. E aí de lá pra cá nunca mais paramos. Mas assim, tem inclusive a multa lá no meu escritório. Tem ela num quadro com a multa e o resultado. Caramba, em linhas gerais, a gente vai falar muito sobre esse assunto. Mas é claro que a pergunta fundamental para a gente começar todo o nosso assunto. Vamos lá, você se deparou com essa multa, aí você foi atrás, você estudou e se defendeu. Como foi essa defesa e o que foi necessário para você conseguir a vitória? Bom, basicamente, acho que assim como todas a maioria das defesas que a gente faz, a gente não se preocupa muito com os fatos. A gente se apega muito à técnica, à defesa mesmo em si. E eu lembro que quando a gente pegou a documentação, tinha muita coisa errada. E aí que fica a dica para todo mundo. Acho que na maioria das vezes, se você for se apegar ao que aconteceu no dia, e você mesmo dar um parecer para si, você sempre vai achar que você está errado. Mas assim como a gente tem que cumprir a lei, você cumpre a lei, eu cumpro a lei, o Detran tem que cumprir a lei, quem está Sim. fiscalizando tem que cumprir a lei. E quando a gente fiscalizou, a gente viu que tinha muita coisa errada, documentalmente dizendo. E aí a gente apresentou uma defesa prévia lá, realmente apontando esses erros, inclusive de que existiam exageros, né? E aí veio a decisão dizendo que seria anulada tanto a questão da multa, que eram R$ 2.934,70, que é quase 3 mil, e a suspensão de 12 meses da carteira. Aí depois teve o tempo para eles recorrerem, eles não recorreram e aí ganhamos.
E aí foi basicamente a mesma coisa com um amigo seu também, que foi o segundo caso. Exatamente, o caso. Aí depois apareceu um caso de uma pessoa que não tinha carteira e pegaram ele com a moto estacionada e aí deram multa nele de dirigir sem carteira, estacionar, aí recorremos, ganhamos também. Depois uma multa de documento atrasado, recorremos, ganhamos também. E aí eu percebi que, assim, inicialmente eu não queria o trânsito para minha área do direito, porque todo mundo me dizia de que direito de trânsito não ia pagar minhas contas, de que não ia dar dinheiro, de que eu não ia conseguir ganhar do Estado nunca, de que eu não ia conseguir ajudar as pessoas, e aí eu comecei a perceber de que eu peguei os piores casos possíveis no início da Logo minha nesse carreira início. e eu ganhei todos. Eu falei assim, olha, não, peraí, então não é bem assim como o pessoal fala. E aí eu peguei, e aprofundei no assunto, estudei realmente a técnica em si e percebi de que tinha muita coisa por trás daquilo. E aí foi um caso atrás do outro, ganhamos um caso atrás do outro, aí pegamos repercussão regional, depois estadual, depois nacional, aí, é, enfim, aí comecei a palestrar aqui, palestrei em Dubai, palestrei em tudo quanto é lugar que você imaginar, sobre o tema, não só basicamente sobre direito de trânsito, mas sobre como que a gente construiu isso, como que a gente estruturou para poder conseguir ajudar muitas pessoas e sem perder a qualidade. Porque é comum na advocacia as pessoas, quando começam a escalar a quantidade de clientes, eles não atendem telefone, eles não respondem mensagem, eles perdem a qualidade da defesa, perdem a mão na hora de contratar pessoas. E a gente passou por todos esses desafios e conseguimos acertar a mão em tudo isso, não só na questão da estruturação do escritório em si, né? O que eu faço isso tem um pouco mais de 10 anos, a CNH blindada tem 2 anos, e, cara, foi sucesso só de lá pra cá, e como eu disse, aí, assim, o ponto maior ali foi que, como ninguém acreditava, eu via aquilo como uma área muito pouco explorada, baixíssima concorrência, e vi também de que muita gente precisava de ajuda e não tinha uma mão de obra qualificada para as pessoas contratarem. Então, se o Roger tomasse uma multa e ele não concordasse com aquilo, ou ele simplesmente gostaria de uma defesa durante o processo para não perder a carteira, ainda que fosse para ganhar tempo, ele não tinha quem contratar. Gente, olha só, hein? Começando apenas o programa e com essa explanação, dá para a gente ter uma ideia do know-how, da qualidade de como esse trabalho, que digamos, começou de forma artesanal, de forma amadora para uma defesa própria e se tornou referência literalmente a ponto de romper as fronteiras tupiniquins, deixar o Brasil para poder palestrar até em Dubai. Dubai. E aí, eu tenho que linkar, doutor Luiz Guilherme, com algo que eu até comentei no programa que terminamos há poucos instantes, sobre o banco de sangue aqui em Três Pontas, um trabalho vital também que as pessoas precisam entender bastante. E lembrar você, gente, que o programa fica gravado, tá? A gente tem uma repercussão gigantesca no programa gravado. Apesar de eu fazer ao vivo e eu gostar muito do ao vivo, é impressionante como quadruplica a audiência no gravado, porque acho que as pessoas preferem assistir no conforto do lar, quando quiserem, no horário que quiserem, com quem quiserem, do jeito que quiserem, enfim. Então fica à disposição, tá? Tanto no Face da Sentinela, no Face do Correio Três Pontano, no Face do Conexão Três Pontas e também lá no Podcafé _ podcast no YouTube, tá ok? Gente, durante as últimas horas, várias perguntas chegaram quando a gente confirmou que teríamos o programa de hoje sobre esse tema que, como eu disse na abertura, muita gente tem dúvida, muita gente precisa de ajuda, não tem direcionamento. E aí eu já aciono a tela, o telaço nosso aqui. Olha, gente, para você que está chegando agora, a advocacia especializada em trânsito e recursos de multas, defesas de multas, suspensão da CNH, cassação da CNH, recurso em todas as instâncias, doutor Luiz Guilherme, advogado especialista em trânsito. Anote aí, 99914-4767. 99914-4767. Vamos a algumas perguntas aqui, doutor Luiz Guilherme. A maioria dos motoristas acredita que se recebeu a multa, não há mais o que fazer. Isso é um mito ou uma realidade? Muito mito, muito mito. A maioria das infrações, eu não vou dizer todas, porque eu não tive acesso a todas, mas eu poderia dizer que 90 ou mais por cento das multas que a gente pegou, todas tinham alguma coisa errada. E quando eu digo alguma coisa errada, ou era
a infração em si, ou o procedimento, ou o processo, é muito comum, Roger. Às vezes você pega aquela notificação que chega na casa da gente, sabe? Sim, E ali já tem coisa errada. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de caso muito comum, recusa ao bafômetro. Tem o bafômetro, aquele que é o permitido por lei, que é aquele sim, que você coloca a boca mesmo e sopra ele, e tem aquele que você sopra de longe. Aquele que sopra de longe, ele foi feito absolutamente para fazer uma triagem na Blitz. Mas as pessoas insistem em multar com ele. Então, quando chega a notificação, você olha ali, ele já está em branco. Então, aquele campo escrito assim, ó, campo do equipamento utilizado. Aí no equipamento utilizado tá em branco. Não tem qual o etilômetro que foi, ou o sim. bafômetro que foi utilizado. Então, se a multa é de recusar ao fazer o bafômetro, o mínimo que se espera é que tenha lá qual foi o bafômetro recusado. E aí, assim, eu não tô dizendo pra pessoa beber e dirigir. Eu tô dizendo que muitas das vezes, quando cai-se uma blitz, a gente não tem uma diferença de quem estava embriagado, de quem estava dirigindo embriagado e de quem não estava. Então, o inocente paga pelo mesmo pato que aquela pessoa que está Perfeito. bebendo e dirigindo. Então, assim, é comum as pessoas dizerem, não, mas eu realmente recusei, tá, mas aquele bafômetro que você recusou, ele, ele poderia estar lá? Aí, pronto, primeiro ponto. E segundo, ele te avisou o que aconteceria se você recusasse? Ou chegou e simplesmente falou assim, não, quer soprar? Não, não quero, então tá bom, fica com Deus. Tchau. Aí você vai embora e depois você recebe uma multa de R$ 3.000 e com 12 meses de suspensão. Então, o meu ponto muitas das vezes, as infrações que a gente pega lá, ela tá errada em alguma coisa. Se não é já no que aconteceu na Blitz, quando chega a notificação. Se não é na notificação, é quando acontece o processo. O processo, ele tem regra igual tudo na vida. Então, desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele se encerra. Então, se eu apresento uma defesa, eles têm que me justificar por que eles não concordaram com a defesa. E eles nunca fazem isso, porque eles não têm argumento. A gente sempre, Roger, assim, sempre tem alguma coisa errada, a gente mostra, ó, tá errado aqui, precisa anular porque a lei manda anular. Aí eles falam assim, ah, não concordamos. Por quê? Porque a gente não concordou. E aí no recurso, geralmente, é onde anula a maioria das multas. Então, assim, é um mito, na maioria das vezes. É muito mais comum a gente ver as coisas erradas do que as coisas certas. É aquele papo de, se o policial falou, a minha palavra contra a dele nunca vai Sim, permanecer. sim. É em relação ao que aconteceu, ao fato, mas nunca em relação ao processo. E é por isso que a gente anula a maioria das multas, que a gente não discute o que aconteceu. Eu discuto o que está acontecendo naquele processo. É por isso que a gente tem muito êxito. Deixa eu trazer para você, doutor Luiz Guilherme, e também para você que está nos acompanhando, um caso que aconteceu comigo, para a gente ter a opinião balizada do doutor Guilherme, especialista na questão. Estava eu indo para o Festival de Jaguariúna no ano passado e o carro que eu estava com álcool como combustível. E na Blitz, eles utilizaram o bafômetro de aproximação Sim. e o guarda já veio todo rude pro meu lado. Não, você tá embriagado, você não sei o que e tal. E eu não tinha ingerido absolutamente nada. E aí, ele me mostrou lá, não, mas tá dando alteração, não sei o que. Aí depois eu fui ver que pode acontecer de uma interpretação errônea por conta do combustível no carro. É isso mesmo? É comum acontecer isso. O que a gente já percebeu? De que tem vídeos na internet, tá? Isso aí não sou eu, Luiz Guilherme, advogado de defesa, falando, não. Se você olhar vídeos no YouTube mesmo, tem este bafômetro em Sim, que a pessoa coloca o bafômetro próximo do carro, que é sim, álcool, ele sim, apita como vermelho, perfeito. aí ele ia multar, o cara falando, não, eu não bebi, eu juro, eu não Exato. bebi. Aí ele fala assim, não bebeu? Não, então desce do carro. Aí Isso ele desce do aconteceu comigo. Aí ele fala assim, mas descer pra ele avaliar se você estava bêbado ou não. Aí ele Sim, desce, a hora que você sobe de novo dá verde. Aí o policial fala, ué, mas deu vermelho, agora é deu isso verde? aí. Aí por quê? Porque o álcool do próprio carro, quando ele é movido a álcool, ou às vezes tem álcool dentro do carro mesmo em si, Sim, é, ele apita, né? sim, Porque este bafômetro, que é o passivo, que é o que a gente não concorda, ele pega as moléculas de álcool no ar, e não perfeito. da pessoa. É isso. Então, acontece sim. Inclusive na pandemia aconteceu muito. Fizeram um teste disso ao vivo, inclusive, no jornal, em que a pessoa passava o álcool em gel na mão, ele vinha com o bafômetro, ele soprava nessa distância, que ele apitava vermelho. Então, assim, por isso que eu volto a dizer, não é que a gente é a favor de beber e dirigir, muito pelo contrário. A questão é que quando a fiscalização é feita corretamente, você pune quem precisa ser punido e não Sim, pune quem não deve ser punido. perfeito. Só que quantos policiais e quantas blitz ou quantos boletins de ocorrência a gente já viu em que era oportunizado para a pessoa dela refazer o teste? É raro. Basicamente era assim, ó.
Recusou o soprar o bafômetro? Recusei soprar o bafômetro. Ah, tá bom. Você quer soprar o outro e ser preso ou você quer ir embora ou você quer chamar alguém? Não existe, olha, vamos fazer uma contraprova, a Sim, lei garante a prova. Até porque a pessoa que tá fiscalizando, e assim, se tiver algum policial ouvindo, assistindo, não me leva a mal, não. Mas, infelizmente, falta treinamento para eles. sim, E aí ele muito. não é orientado. Eu, não- eu acredito que eu não conheça nenhum policial que recebeu um treinamento sobre a resolução ou que tenha gastado uma energia, um tempo dentro do batalhão explicando o que deve ser feito com X ou com Y. Infelizmente isso não acontece. E aí é o que a gente percebe, de que muitas das blitz vem uma ordem de cima para baixo, mandando fiscalizar, com o único intuito de arrecadar, e aí o Estado ganha o dinheiro dele, todo mundo é multado, quem é inocente, quem é culpado, e aí chega aquele monte de bomba lá no escritório pra gente resolver, de pessoas que são taxistas, que são Uber, que é um vendedor que precisa da carteira para poder dirigir todos os dias. E aí a gente não consegue separar o quem que é quem, e quando a gente vai fiscalizar, a gente vê que tá tudo errado, e é justamente, volto a dizer, é por isso que a gente anula aquela quantidade absurda de multas. Não é porque a gente é um gênero, porque é bom de serviço, sim, mas também porque é tudo errado. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos condutores que acabam resultando em multas que poderiam ser evitadas? Olha, eu acho que o mais comum que ele poderia evitar, primeiro, é realmente a manutenção preventiva no veículo. Eu vou dar, eu acho que eu vou mais no sentido dos permissionários, naquelas pessoas que estão Sim, com a carteira provisória, com a PPD. com a famosa PPD. O que é muito comum? A pessoa compra um carro assim, ou ganha uma moto, ou compra um carro assim que tira a carteira, e aí tem uma lâmpada queimada e ele perde a carteira por isso. Ou ele Sim, estaciona num lugar errado, ou ele empresta o carro para alguém, essa pessoa estaciona num lugar errado e ele perde, ou então passa em um radar e o veículo está no nome dele e ele não identifica ninguém e ele perde também. Então, o que eu vejo muito comum é, primeiro, as pessoas não darem a manutenção preventiva no veículo, e aí, quando cai em uma blitz, ele ou perde a carteira ou toma multa totalmente desnecessária, porque um pneu custa R$ 293 e a multa custa R$ 200, então não faz sentido algum. Era muito melhor você, falando assim, pneu popular, né? Normal, dependendo do pneu que você pegar, aí é sim, totalmente sim, diferente. sim. Mas assim, seria uma parcela, pelo menos, do pneu, né? Perfeito. Porque eu tô lembrando, esses dias pra trás, eu chorei muito comprando 2 pneus pro carro, então eu sei o quanto é dolorido. Dispendioso. É. Então, assim, eu acho que o primeiro seria esse. O segundo seria, com certeza, a pessoa discutir com o policial na Blitz. Gente, nós estamos em 2026. A melhor arma que a gente tem não é discutir com o policial. Não é ser ah, mas meu advogado falou, mas eu vou ligar pro meu advogado, mas eu vou. Gente, se você me ligar, também não vai adiantar. A melhor arma que a gente tem é essa aqui, ó. É um telefone. Ah, é porque eu vou te multar porque seu filme está irregular e se você não tirar esse seu filme eu vou prender seu carro. Pode? Não pode. Tá errado? Tá errado. Você vai ficar discutindo com o policial? Não, o que você faz? Você pega o telefone e filma. E você faz a parte. E aí não perca o raciocínio. Aí vão questionar. Mas o policial lá disse que eu não tenho permissão de filmar. Tem, porque é um agente público e é numa via pública. Exatamente. Se ele está em uma função pública, que Sim, está atuando como numa fiscalização, você pode filmar o quê? A fiscalização. Não perfeito. tem como você filmar a fiscalização sem filmar o fiscalizador. Sim, Perfeito? A questão é, você não pode ficar filmando intencionalmente, eu vou ficar filmando a sua cara e xingando. O Roger tá aqui me acusando perfeito. disso. Ah, isso não faz sentido. Sim, Né? Não faz sentido você abrir uma live e sim, ficar xingando o policial porque ele tá te perfeito. multando. É a questão seguinte: olha, este policial aqui, identifica ele, está me multando por conta disso aqui, eu não concordo, tô aqui fazendo a minha prova, e aí cada um segue com a sua vida. Porque se ele tem a fé pública que é o que ele diz, o Estado subentende que é verdade, até que você prove o contrário, qual que é a melhor forma de se provar que aquilo é ao contrário? É Documental. filmando. Então, assim, Perfeito. acho que seriam os dois primeiros pontos. É a pessoa não realizar a manutenção preventiva e o segundo, que é discutir com o policial na blitz de forma totalmente desnecessária. Seria muito mais prudente de que ele filmasse ou até mesmo, às vezes, cara, uma vez aconteceu de o policial tá multando um colega meu, ele me ligou e eu falei, cara, não precisa filmar, não precisa fazer nada. Tá multando o quê? Ah, tá multando o pneu, tá dizendo que tá careca e não tá careca. Então faz o seguinte, você tirou uma foto do veículo na Blitz, depois tira a foto dos pneus e pronto. Aí ele tirou e pronto, a gente mandou recurso no outro. Até porque, gente, a questão do pneu careca, a gente tem que levar em consideração quando realmente fica evidente que o pneu está abaixo do que é regulamentado por lei. Porque se for só no olhômetro do guarda ali, dá para se ter uma margem de erro considerável, porque até para que ele possa verificar, não estou falando de um caso gritante de um pneu que já está aparecendo praticamente o arame, gente, mas num caso
comum, digamos assim, que seja apenas uma pegação no pé, você pode, enquanto cidadão, exigir que ele use o fundímetro, que é o aparelho para poder medir a profundidade dos sulcos dos intervalos de borracha do pneu. A mesma coisa em relação ao som alto, né? Que, o seu som está muito alto, não sei o quê. Peraí, esse som muito alto, ele tem que ser medido. E esse som é medido através do decibelímetro. E aí eu digo mais, a maioria das viaturas policiais, infelizmente, não possuem. Não, falta informação também na população e na polícia, né? Por exemplo, eu vou usar alguns que é comum. O escapamento. Eles falam que o escapamento ele tem o decibelímetro ali suficiente para você. Você precisa do decibelímetro para saber se está acima ou se está abaixo. Sim. Mas como que mede? Pois é. Aí tem uma resolução, tem a distância correta, Sim. o veículo, como que ele tá, se acelera, eu posso acelerar o carro? Perfeito. Não faz sentido algum. Eu pego meu carro, acelero ele no último parado e medir. Óbvio que vai dar acima. O motor é ruidoso, a menos que seja um elétrico. Sim. O insufilme. O insufilme ele é permitido em todos os vidros? Em todos os vidros, inclusive no para-brisa. Mas tem O grau de escurecimento. exatamente, o quanto é permitido. Agora, o policial olhar e falar assim, acho que está escuro, ou acho que está Exato. barulhento, ou acho Exato. que o pneu está ruim, não é subjetivo, ou seja, não é de acordo com a opinião dele. A opinião dele, a minha, a tua é a mesma coisa, ela não serve para nada. É isso O que aí. serve é o que está no papel. E por quê? Porque senão a gente ficaria refém da opinião de cada um e eu passaria em 3 blitz no mesmo dia, em duas eu seria multado e na outra eu não seria. Então a diferença é justamente o cumprimento daquilo que está escrito, né? Previamente escrito. Perfeito. Gente, eu avisei, né? Bacana demais esse bate-papo altamente esclarecedor. Renata Marques, boa noite, Luiz. Você sempre muito competente, sempre nos atendeu na Autoescola Vitória / Objetiva com muita competência. E eu e a Renata, Luiz, a gente tem uma questão que nos pega muito. Você sabe que eu sou chato com relação a trânsito, principalmente pelo fato de a gente ver em Três Pontas uma sucursal da Índia. Aqui a gente vê uma Torre de Babel absurda, descumprimento quase que total de regras, de leis, enfim. E o advento das motos elétricas com os formigueiros dos Ubers. Não sou contra, não, tá, gente? Todo mundo tem dia de trabalhar. Só que para ser Uber, eu acho que tinha que fazer uma prova específica, tinha que se qualificar, porque o que tem de Zé Ruela, de nó cego, trabalhando de Uber, não tô generalizando, tá? Não tô, não. Tem muita gente boa. Mas tem uns nego roda dura, como tem taxista roda dura, que, pelo amor de Deus, agora, se a gente for falar de moto elétrica, cara, que anda na calçada, anda na contramão, não tem capacete, não tem regra quase que nenhuma, pelo amor de Deus, depois eu quero a opinião do Dr. Luiz sobre esses temas. Mas uma coisa que pega muito eu e a Renata, e eu quero tua opinião, e aqui vai uma dica para você, tá? E aí agora eu sei que alguns comerciantes vão ficar muito, muito tristes comigo. Sabe aquela ideia de que o comércio rebaixou a calçada, tirou a vaga de estacionamento pública, e aí ele usa ali como vaga particular? Por exemplo, tem uma farmácia no centro da cidade, nessa semana, deve ter umas 10 vagas ali na região bem central, bem próximo da igreja matriz, tá? O que eles fizeram ali? Eles colocaram um cone em cada vaga para ninguém estacionar. Tá errado, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam pedir nem permissão. Quando eles roubam as vagas em frente à calçada para uso próprio, eles estão permitindo que você coloque o seu carro ali, se você vai comprar ali ou não, se você é cliente ou não. Então, quando você ver um rebaixamento de qualquer empresa, de qualquer comércio, você não precisa comprar ali naquele instante para você parar o seu veículo. Falei bobagem, doutor? Falou corretamente. A resolução ela é muito clara. Ela diz que quando existe o rebaixamento do meio-fio, ou seja, imagina assim, ó, tem ali era estacionamento da rua. Sim. Aí a pessoa rebaixa de fora a fora. Então eu não posso estacionar ali porque é um estacionamento. Sim. Então, ou seja, aquilo passa a ser público justamente por conta das vagas que seriam destinadas ali. O que existe a briga entre o comércio e a população, e no caso o motorista, o que o comércio pode fazer? Ele pode fazer uma entrada e saída, ele pode rebaixar em um lugar, aí o veículo pode entrar e sair ali no estacionamento dele, mas se ele rebaixa de forma geral, o que aconteceu ali no centro, é muito comum em farmácia, né? A Em farmácia, farmácia. ela rebaixa assim,
6 metros, 7 metros De fora a fora. do meio-fio de fora a fora e você não pode parar ali. E se você entra com o carro na vaga deles, eles falam, ó, você não pode parar aqui se você não comprar. É isso aí. Só que pode. Não é que pode. Legalmente pode, deve, e é comum acontecer. Lá do lado do meu escritório tem uma farmácia, né? E é comum acontecer. Às vezes eu chego e a minha garagem tem alguém parado na minha garagem pra ir na farmácia, e aí eu paro meu carro na farmácia. Sim, eles nunca. Acho que eles sabem, né, também, né? Nunca me implicaram com isso. Não, Sabem onde estão, Leandro? acho que não implicariam, mas assim, eu já vi acontecer Também, já vi de também. outros lugares, assim, e reclamar, mas você não pode parar aqui. Ah, mas essa vaga é minha. Não, não é. A vaga não é sua, a Lá vaga é perto, pública. indo para minha casa, lá na Barão da Boa Esperança, tem um lugar lá que tem uma casa de material de construção, tem uma farmácia e tem um açougue. Tudo rebaixado. Ali, em tese, para o leigo, você só poderia parar ali por alguns minutos enquanto você estiver fazendo uma compra. Não! Você pode parar ali o tempo que você precisar. Ah, e se eles fecharem lá com o meu carro dentro lá e acorrentarem? Chama a polícia. Eles não podem fazer isso, porque eles não são donos da vaga. Exatamente, perfeito. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui para o nosso convidadíssimo de hoje, doutor Luiz Guilherme. Você está com problema de autuação, de multa, qualquer dúvida em relação a trânsito? Ó, 999-14-4767. Quando realmente vale a pena recorrer de uma multa? Existe algum tipo de infração em que as chances de sucesso são maiores? Tem. Eu digo assim que eu vou mudar um pouquinho a resposta, depois eu respondo diretamente essa. O que vale a pena recorrer? Tudo que tiver suspensão de carteira. Tudo que coloca em risco você continuar dirigindo, vale a pena recorrer. O que não vale a pena recorrer? Multa muito barata. Mas por que não vale? Porque não tem chance de ganhar? Tem. Só que o custo Dos honorários, não tudo sai faz mais caro. sentido. Vamos imaginar assim, uma multa de R$ 200. Sim. Eu gasto mais que R$ 200 para produzir uma boa documentação e enviar. Perfeito. Então, assim, R$ 200 não é o custo de um processo nosso. Sim. Então, assim, sempre que tiver suspensão de carteira. Luiz, como é que eu sei se tem suspensão de carteira? Multa de manobra perigosa, sem capacete, empinar moto, tudo que é de lei seca, radar acima de 50%, tá acontecendo muito em Três Corações. E tá acontecendo muito ali também depois de Santana. As pessoas estão esquecendo do radar ali e aí passa acima de 50%. Gente, o que é 50%? Se o radar é 60, se você passar a 90, Sim. já é acima de 50%. 91, na verdade. 91. Já é acima de 50%. Então, Sim. dá suspensão de carteira. Então, sempre que tem risco na carteira, vale a pena recorrer, independente do valor. Agora, quando que são. Qual que é a multa ali que você olha e fala, cara, eu vou recorrer porque a chance de eu ganhar é muito grande? É aquilo que eu disse, quase que 90% das vezes ou mais tem alguma coisa errada. Quando não existe algo errado no início do processo, tem algo errado durante o processo. Então, assim, volto a dizer, o índice de anulações é gigante, né? Tipo, pra quem sabe fazer, né? Me gerou uma curiosidade. Desde o seu caso pessoal, que a gente abordou no começo do programa, do seu amigo, depois a coisa ramificou de uma forma absurda. A taxa de sucesso nas suas defesas é gigantesca. Mas quais os casos que você diria que, putz, isso não que eu não consiga vencer a causa, mas dá um trabalho a mais para poder conseguir uma reversão? Vamos dizer assim, os piores casos, Os piores. aquilo que a gente não gosta de fazer, Isso. as meninas lá do meu escritório vão me matar, porque é algo que as pessoas procuram muito, mas é algo que a gente tem birra de fazer e que é um problema muito grave da pessoa. A pessoa que vende o carro e quem compra não transfere. Putz, e é muito comum. Nossa! Roger, é uma. Caramba, cara, isso é Resumo. muito comum. O que acontece, pra contextualizar com o pessoal de casa? Eu pego um veículo, vendo ele. A Exato. pessoa, aí eu assino o recibo, a pessoa assina o recibo, eu entrego o recibo pra ela, ela vai embora com o recibo. Aí ele pensa assim, eu assinei no cartório, então todo mundo está sabendo, não terei problemas. Não, você vai ter problema. Porque o recibo está com a pessoa. Se ela não tomar providência de ir ao Detran, ou de ir à delegacia, enfim, onde é, e fazer a transferência, tudo que ele fizer, você é o responsável ainda. Com, obviamente, aquilo que ele for identificado na infração, não, mas vamos hipoteticamente, pelo amor de Deus. Se ele atropela alguém e mata, Sim. você é responsável pela indenização. Você não vai ser Perfeito. preso, mas você vai ser Perfeito. intimado a indenizar a pessoa. Por Porque quê? não identificou o condutor. E também porque você é proprietário do veículo ainda. Perfeito. Então, esse é horrível. O que mais que acontece muito? Pessoa não transfere,
pro nome dela, e aí ela fica tomando multa, fica tomando multa, fica tomando multa, fica tomando multa. E como você não tá sabendo, né, das infrações, ou chega na sua casa ou não chega, ou chega tarde demais, ou não chega no aplicativo, que também não funciona muito bem. Aí a hora que a pessoa vai ver, ela tá, sei lá, com 30 pontos, 50 pontos, 20 pontos, 25 pontos. E aí você começa a ligar pra pessoa pra ela tirar o carro do nome, ele não tira do seu nome, e aí fica aquela briga incessante, e o recibo tá com ele, você não tem o que fazer. Aí eu tenho que entrar na justiça. Aí eu entro na justiça e ele fala assim, não, eu vendi pra fulano. Não, fulano vendeu pra Beltrano. Não, esse carro já não tá comigo mais, já tá com... Aí acontece, e tem que ir eu tenho que, administrativamente, fora da justiça, tentar encontrar com quem tá esse carro. A pessoa não quer transferir, aí eu tenho que processar pra quem ele vendeu, por mais que ele não esteja com aquele veículo mais. Caramba. Aí, cara, é muito ruim de resolver, porque é literal, na justiça chama ação de obrigação de fazer. Eu estou entrando na justiça para ele ser obrigado a fazer aquilo que ele já deveria ter sido feito. E aí assim, então por isso que eu digo, a chance é menor? A depender da documentação, sim. Imagina que você me compra um carro. Aí eu vim no meu carro ali, você falou, Luiz, carro maravilhoso, gostei, carro preto do Batman, muito bonito, quero comprar esse carro de você. Eu falei, beleza. Aí você pega e me paga em dinheiro. Eu assino o recibo e te mando, e te entrego. Como é que eu provo? Ah, mas tem um aplicativo digital, mas nem todos os veículos hoje são assim. Existe muito veículo que a pessoa comprou antigo e que o recibo é aquele verdinho no papel ainda. E Sim. quando você entrega aquilo fisicamente para a pessoa, já era. Aí aí eu tenho que provar com pagamento de Pix, com pagamento de cheque, com onde esse carro tá andando. Mas com toda essa taxa de sucesso, especificamente nesse caso, que me deixou assustado, você já chegou a não conseguir sucesso por conta de não encontrar o quinto, sexto novo proprietário do veículo? Não, a gente sempre resolveu, vou te falar por que você vai rir. É porque geralmente a pessoa que fez isso, ela é uma má pagadora. Então, ou ela não pagou as multas, ou ela não pagou o IPVA, ou ela não pagou uma coisa, aí o veículo não licencia, não emite Sim. documento, e como ele está tomando multa, aí a gente começa a denunciar o carro. Aí prende. Aí o carro fica preso. Aí prende, a gente vai lá e solta. Mas aí consegue mudar a documentação a partir disso? Porque aí a gente, como o carro foi preso, aí quem comprou o veículo vai lá soltar, só que ele não é proprietário ainda. Aí ele precisa de quem pra resolver? Perfeito. Entendeu? E aí, para poder soltar, ele vai ter que pagar e fazer tudo o que ele fez de transferência que ficou em aberto para poder resolver a situação. Às vezes a melhor solução nem é a justiça. É por isso que eu digo, lá no escritório, a gente não vende ação na justiça, a gente vende solução. O cliente está sempre em busca de solução. E a melhor solução nem sempre é entrar na justiça. Às vezes entrar na justiça, você vai gastar dinheiro. Quero entender isso melhor. Quer dizer que você não atua em 100% dos casos levando o caso para a justiça. 90% é administrativo que a gente faz no escritório. Administrativo. O que a gente leva. Eu, assim, apesar de ser advogado, a minha atuação durante todo esse tempo, ela foi majoritariamente. A maioria dela foi administrativa. Assim, eu me especializei em direito administrativo. Então, tudo que acontece nos órgãos, lá fora da justiça, eu sou expert. Eu sei se eu protocolar isso aqui, nesse prazo, eu sei o que acontece, eu sei o que eles vão falar, eu já sei o que eu vou rebater, aí eu sei que eles não vão poder brigar comigo nisso, eu sei do que eles têm medo, eu sei o que eles concordam, o que eles não concordam. É por isso que a gente tem uma comunidade de advogados também, por isso que eu ensino isso que eu sou professor. Porque todo esse caminho que eu percorri por mais de 10 anos, os advogados novos, eles estão tentando isso. E às vezes, os clientes deles vão ter problema por não saber o que eu sei. Então eu acho até errado, eu acho sacanagem eu segurar esse conhecimento. Eu não consigo. Eu não consigo abraçar o mercado. Ah, Luiz, mas se você sabe tanta coisa assim, então por que você não fica só pra você? Você não segura isso? Gente, a gente tá falando de bilhão de reais no mercado de trânsito. A gente tá falando de. Só a prefeitura de São Paulo, só a prefeitura emitiu mais de 1 bilhão de reais em multa o ano passado. Então, mesmo que eu fosse a maior máquina usando todas as inteligências artificiais que existem, eu não conseguiria pegar todos os casos. Então, eu sei que tem várias pessoas, assim como eu lá no começo, que precisam de ajuda e que precisam de uma mão de obra qualificada. Então, concordo que seria sacanagem eu segurar esse conhecimento só pra mim? Então, se o Roger pegar e me ligar e falar assim, Luiz, tô com um problema assim, se assado, me ajuda? Eu vou ajudar com o maior prazer. Eu não seguro o conhecimento. Entendeu? Assim, tudo que eu aprendi de graça, eu ensino de graça, tudo que eu aprendi pagando, eu cobro pra ensinar. Muitos motoristas têm a impressão de que recorrer é apenas perda de tempo. Estatisticamente, quantos recursos conseguem êxito quando são bem fundamentados? Eu não pego o caso que eu não acredito.
E já aconteceu de você falar assim, esse caso eu não vou pegar? Já, várias vezes. Por quais Frequente. motivos mais comuns? Porque eu não acredito no caso, porque eu acho que a pessoa vai gastar dinheiro à toa, porque eu não gosto do cliente, por conta. Ah, infinidade de coisas. Pra você entender, a gente tá com 102 mil seguidores no Instagram. Então, às vezes, a gente aparece, sei lá, pra uma pessoa. Aconteceu recentemente, apareceu lá no Acre. Literalmente. O cara tava com um problema, tava na última instância. Ele perdeu o primeiro. Ele contratou um escritório, perdeu na primeira instância. Contratou outro escritório, perdeu na segunda instância. Aí a gente apareceu pra ele, magicamente, ou Deus. E aí ele falou: olha, quero contratar vocês porque eu vi aqui que vocês são muito bons. Eu entrei no Google de vocês aqui e eu vi que todo mundo, todas as avaliações de vocês são 5 estrelas. Eu vi que não tem uma reclamação de vocês na internet, vocês não estão nem no Reclame Aqui. Entrei no Instagram de vocês, os comentários dos posts todos são todo mundo falando bem de você. Quero que você pegue meu caso. Quanto que é? Eu falei: depende. Aí a primeira conversa minha com ele foi: ó, você tem ciência de que você tá na última instância, que é como se você estivesse na UTI morrendo e que seu caso já está perdido? Aí ele: tenho. Falei: então eu pego. Porque se ele chega e me contrata na esperança de que é 100% de certeza de eu ganhar e de eu entrar, não faz sentido. E eu vou ter uma dor de cabeça lá na frente, alguém vai falar mal de mim, porque eu desalinhei com ele. Mas você pegou, então, não dando a ele a certeza de que Certeza. venceria o caso. E aí, quando a gente conversou mais com ele, ele entendeu isso. Então, assim, o primeiro ponto que eu olho pra saber se eu pego ou não o caso é o alinhamento de expectativa. O que o cliente tá esperando de mim e o que eu consigo entregar pra ele. Lá ele, né? Mas o que eu consigo ajudá-lo. Aí eu consigo realmente ajudá-lo? Consigo. Então, vamos continuar a conversa. Aí eu olho o documento, ele me conta o caso. E aí, quando a gente pegou o caso dele, a gente viu que já tinha uma prescrição. Da primeira defesa para o momento em que eu ia protocolar, eu vi que a gente já ia ganhar, porque ia estourar o prazo. Aí eu falei: beleza, pega o teu caso, a chance de ganhar é muito grande. E aí recorremos e ganhamos. Aí os meninos até brincam, né? Cara, a gente tá pegando caso no Acre e ganhando. Então, assim, acho que não tem mais nada que a gente não possa pegar lá, porque é realmente muito difícil. Imagina a gente mandar uma defesa pra lá, cara. Então, qualquer coisa que a gente pega por isso. Mas os pontos pra eu negar um caso, é mais comum eu negar ou eu aceitar? Depende do cliente. Já aconteceu com você do cliente achar que ele é o teu dono? Dele chegar e falar assim: Muitas o vezes. que é, Luiz? Essa defesa aqui é R$ 2.500? Então tá, tô pagando os 2.500 aqui. É certeza que eu vou ganhar, né? Não, é certeza que você vai ser demitido. É certeza que eu não vou pegar teu caso. Vamos fazer o seguinte? Vamos analisar os casos iguais aos seus que eu tive no escritório? Aí eu te mostro. Aí eu pego 1, 2, 3 casos. Olha, aconteceu isso, a gente falou isso. E falo assim: você tem essa prova? Você tem essa testemunha? Tenho. Olha, tem algum erro aqui na tua infração? Por exemplo, vou usar o caso da recusa. O cara entra em contato. Aí eu falei assim: tem uma notificação? E tem. Aí ele me manda. Aí eu mostro onde tá errado. Falei: olha, tá vendo aqui onde tá errado? Então, eu fiz uma igualzinho a essa, 10 iguais a essa. Aqui, foram esses resultados. O seu é onde? Ah, é Minas. Ah, é São Paulo. Ah, é Espírito Santo. Ah, é Paraná. Tá, ó, tive um caso assim assado. Então, ou seja, a gente já sabe que existem pareceres positivos para isso. Posso seguir? Pode. Deixa eu só te alertar uma coisa. Não tem como te dar certeza absoluta que vai dar certo, porque é um humano que tá julgando de lá. E cabeça de julgador e bunda de Sim, neném você nunca sabe o que sai. nunca sabe o que sai de lá. Mas assim, eu posso te garantir que aqui está o erro e eu consigo te ajudar. Posso fazer? Posso. Então eu pego o caso. Agora, se o cara paga, então ele quer pagar, né? Não, eu vi aqui que tá errado aqui. Não, mas eu quero que você se vire, eu quero que você resolve. Eu não sei. Não, 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 não. Queridão, graças a Deus. Já foi a época que o escritório tinha 1, 2 clientes. A gente tem, aqui como eu disse, tem mais de 5 mil processos, mais de 5 mil clientes ativos, mais de 10 mil processos rodando. Então a gente pega naquilo que a gente acredita, que a gente sabe que tem solução. E só para não perder o fio da meada, o gancho, a curiosidade do jornalista. Esse caso do Acre foi vencido especificamente pela questão do tempo, do recurso que podia, que podia expirar? Do prazo, Do exatamente. prazo. Prazo. A gente ignorou tudo que aconteceu e E foi perdido nas duas primeiras instâncias por quê? estourou, não sei. Eu não, é comum a gente não ter acesso ao que a pessoa alegou inicialmente. Eu peço Entendi. pro órgão, mas nem sempre tá. Mas eu vou te falar o que acontece na maioria das vezes. A pessoa justifica ao invés de pedir anulação. Vamos exemplificar? Ultrapassagem dupla contínua? Sim, Aqui pra Varginha tem muito, sim, né? Eu ultrapassei na faixa dupla contínua porque o sim, caminhão tava muito devagar. perfeito. Você tá pedindo anulação ou você tá justificando o teu erro? Eu tô justificando. Justificando. E quando você justifica, você confessa. Perfeito. 80% das vezes que a gente pega algum caso, um advogado ou um especialista está justificando. Não, mas é porque eu precisava chegar rápido, porque eu tinha que ir no hospital. Não, mas eu não tomei essa multa, não, porque eu não estava lá.
Não, mas o carro estava. Tá aqui a placa, tá aqui a foto. Ah, mas eu estava trabalhando nesse horário. E daí? É uma multa de outra coisa, é outro assunto. Então, é comum as pessoas justificarem e aí acaba com uma confissão. Então, sempre que a gente pega um caso em andamento, eu falo, queridão, deixa eu te dizer. Olha, peguei teu caso aqui, ele não tá bom, não tá bonito. Por quê? Porque a pessoa justificou, ela confessou. Então, eu preciso achar algum motivo aqui pra anular ela. Então, aí é aquilo que eu te falei. Eu olho no processo. Por isso que a gente ficou tão bom tecnicamente de olhar os pontos, olhar o preenchimento, olhar a lei. Qual que é o prazo que eu tenho da autuação para emissão, da emissão para penalidade? Qual que é o prazo? Da penalidade para o julgamento? Qual que é o prazo? Do prazo até a decisão final? Qual que é o prazo? Do início até o final? Qual que é o prazo? E aí a gente vem calculando tudo. A gente, assim, não é enchendo muita bola, mas a gente é muito bom no que a gente faz. E os números mostram isso. Sim. 5 mil clientes em todo o Brasil. E aí uma curiosidade. Qual o caso mais curioso ou surpreendente que você já enfrentou que você fala assim, putz, quando eu vou contar algum caso para algum amigo chegado, eu lembro desse caso por algum motivo. Cara, sempre tem os engraçados, tem os que deixam a gente indignado, tem os comuns, mas eu acho que o pior e o que todo mundo sempre me pergunta é do meu. É sempre o meu caso, como que começou e como que eu fiz, porque eu volto a dizer, tá, Roger, assim, eu não tenho. Eu fiquei rico porque eu fui preso, né? Porque eu tomei uma multa de racha. E aí, Luiz, mas você não tem vergonha de falar de hoje ser assim, advogado com nome nacional e falar que isso aconteceu com você? Não, porque é da desgraça que vem a glória, né? E Claro. eu entendi onde que foi o meu erro lá, como eu disse, eu nasci pobre, vim de uma família simples, mas com muita educação. E assim Sim. que eu tive condições de comprar o primeiro carro que tinha um motorzão, eu caí na besteira de acelerar ele mesmo. E aí, assim, não machuquei ninguém, não aconteceu acidente, não aconteceu nada, mas eles me multaram. E aí, aquilo ali, cara, eu trabalhei 3 anos na Polícia Civil, né? Então, o que aconteceu? Tava eu e meu amigo, que é o caso que todo mundo sempre me pergunta, que é o mais emblemático, é o mais engraçado, é o mais. E aí, eu falei assim, ele comprou um Fusion V6, eu comprei ele comprou um Azera V6, eu comprei um Fusion V6, e a gente tava na avenida, ele falou assim, cara, eu ainda acho que o meu anda mais. Eu falei, cara, eu ainda acho que o meu anda mais. E aí despertou. Aí a gente andando, aí eu pisei no acelerador, ele pisou, a gente subiu, sei lá, umas sei lá quantas esquinas acelerando, o carro fez muito barulho, era no V6 com escapamento direto, fez muito barulho. Aí quando veio a polícia, fez um cavalinho de pau surpreendente, do mais lindo que eu já vi. Inclusive, um abraço pro policial que fez isso, eu conheço ele hoje. Zero problema, zero briga com ele. Cara, foi o cavalinho de pau mais jeitado que eu vi na minha vida. Ele foi e fechou a rua com o carro descaracterizado da polícia, mandou a gente descer e na hora que ele me viu, ele me conheceu. Ele falou, puta merda. É o Luiz. Aí veio outra viatura na contramão correndo. Chegou. Nossa, é o Luiz. Porque assim, eu sempre fui muito sério, sabe, Roger? Sabe aquele deslize que você tem Sim. da vida inteira? E aí foi eu e meu amigo pra delegacia. Chegou na delegacia lá, como eu conhecia todo mundo. Aí eu tava sentado eu e esse meu amigo, aí o delegado chegou e falou assim, tá acompanhando, doutor? Aí eu falei, não, eu tô preso. Aí, o quê? Como assim você tá preso? O que aconteceu? Você brigou? Eu falei, não, nada. Os meninos pegou ali acelerando na avenida ali, mas tá tudo bem, já tá tranquilo, não machucou ninguém, não aconteceu nada. É só ajustar aqui mesmo. E aí depois veio toda a história, né? E aí a gente fez as defesas, fez o recurso, volta a dizer. Na minha defesa, se você pegar, isso foi em 2017, em momento algum eu nego. Ou eu falo que eu era super inocente, que aquilo não aconteceu, sabe? Aquela fome que advogado tem de advogado tem que ser mentiroso, advogado tem que Sim. falar aquilo, tem que dar um jeitinho. Ah, Sim. ele distorceu a lei. Não, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente peguei os fatos que estavam lá, peguei os documentos que estavam lá, falei assim: olha, independente do que aconteceu, todo mundo tem que cumprir a lei. Eu cumpri a lei. No dia eu tive que pagar fiança, eu tive que tirar o carro, a multa tá aqui, então assim, da mesma forma que eu cumpri a lei, eu quero que vocês cumpram. Então a minha parte eu fiz, agora vocês têm que fazer de vocês. E como vocês erraram, então vocês têm que anular, ponto. É aquilo que eu disse, de se todo mundo faz o que é certo e é punido da forma correta, a gente não tem o que fazer. Mas quando existe exagero, quando tá diferente, quando a punição é diferente, então não pode. Se você é multado por parar numa vaga de idoso, mas você parou na frente da garagem, tá certo? Não. Ah, mas é infração? É, mas tá certo? Não. Que se for assim, então, daqui a pouco vira bagunça generalizada. É o que eu disse do recusa barra fome também. Aí ninguém é a favor de beber e dirigir. É óbvio que não. Ninguém quer que a cidade fique cheia de bêbado dirigindo. Mas se a gente não fizer a fiscalização correta ou não, eu não fiscalizar o serviço do fiscalizador,
ou seja, eu não fiscalizar a polícia, eu não fiscalizar o Detran, como advogado, vira uma bagunça, porque aí o inocente paga pelo culpado, o culpado sai livre, e aí depois o culpado inocente é culpado, daqui a pouco o inocente, o culpado é inocentado. Exatamente. Então, o ponto é, vamos fazer o certo, porque é justamente assim que a gente não perde a mão. E é por isso que tem o advogado de defesa, por isso que tem o de acusação e tem o julgador. Eu sou o advogado de defesa e eu vou analisar a defesa da melhor forma para o meu cliente. Hoje, CNH Blindado é uma equipe. É uma equipe, nossa, é gigante. Hoje a gente tem 2 escritórios. Lá na onde eu fico, nós somos em 11, fora a rede de parceiros que a gente tem em todo o Brasil. É porque é aquilo que eu disse, né? E cada um com uma especialidade? Não, trânsito. 100% trânsito. A gente é 100% trânsito. O que a gente faz a mais que a pessoa não lembra que é trânsito, mas é quando tem um auxílio ao acidente, a pessoa sofreu um acidente, seja ele de trabalho ou seja ele no trânsito, coloca pino, machuca o braço, não consegue mexer mais, ou teve algum tipo de sequela lá que a pessoa não vive a vida ou não trabalha igual ele trabalhava antes, a gente faz também, que é apesar de ser no INSS, existe o vínculo aí com o acidente de trânsito e etc, aí a gente também faz, mas fora isso a gente é 100% focado em trânsito, defender motorista, por isso que chama CNH blindada. Sempre, historicamente, desde quando eu me entendo por gente e depois durante todo o período que eu fui instrutor, enfim, atuando nessas questões todas de trânsito, eu sempre via como reclamação mais comum e que sempre me deixava muito triste, cheguei a chorar algumas vezes com algumas histórias, é de que a pessoa perdeu um ente querido e nunca conseguiu receber o seguro do DPVAT ou demorava muito, muito, muito tempo. Mudou isso hoje? Mudou, o DPVAT acabou, né? Sim, Então, se a pessoa sofreu um acidente e ela pediu o DPVAT ou descobriu que o DPVAT não existia, pode procurar a gente, CNH blindado, porque a gente faz o auxílio acidente, que na realidade é muito melhor que o DPVAT. O DPVAT ele tinha uns tetos, né? uhum. Então, hoje, Era o teto de 40 salários mínimos em caso de de morte. morte. Agora, por exemplo, se a pessoa. Vamos usar o exemplo, o seu mesmo. Sim, Você trabalha, tem carteira assinada, e aí, Deus me livre, né? Mas assim, você sofreu um acidente ali no carro, sim. uma besteirinha, e você machucou a ponta dos 2 dedos. E a gente tá conversando aqui, e o teu trabalho envolve você clicar e você digitar. Perfeito. Então você não consegue trabalhar com a mesma maestria que você Sim. trabalhava antes. Então esse auxílio acidente, você vai receber todos os meses, a partir de agora, até o fim sei lá, nem sei até quanto que isso vai durar, né? Porque a lei vive mudando. Mas assim, você vai receber eternamente. E aí quanto? É um benefício que você tem a mais em relação ao que você recebia, né? A sua contribuição, de acordo com o teu trabalho. Então, se tem perda, pode ser 1% ou 90% de perda, você vai ter o benefício. É algo que você até que me lembra, de que mudou recentemente, não em relação ao DPVAT, mas algo que não tinha antes que tem agora, a questão do toxicológico. Sim, O toxicológico hoje, por exemplo, tem muita gente que recebe a multa por não ter feito o exame toxicológico, e ele é carteira C, D, E, e aí do nada ele recebe a multa lá de R$ 1.400. E aí, o que que faz? Absolutamente, esse eu posso afirmar, porque ele é desse ano, né? Absolutamente todos que a gente anulou. Por quê? Porque a própria lei exige algumas coisas e eles mesmos emitem sem cumprir essas exigências. Então é o mais comum de senhorzinho chegar lá no escritório e falar assim: Nossa, Luiz, olha aqui, recebi uma multa de R$ 1.400 e é toxicológico, eu nem sabia que eu tinha que fazer isso, eu nem lembrava que eu tinha carteira C, D. E aí a gente atende, né? Faz o recurso, ganha, e aí depois na conversa com esse senhorzinho, a gente descobre que ele teve algum acidente, a gente descobre que ele perdeu um pedaço do dedo, ou às vezes que sofreu um acidente de trânsito, ou que às vezes caiu na moto e colocou pino no braço, ou pino na perna, ou às vezes manca. Enfim, aí a gente faz a análise e faz esses pedidos. Mas assim, majoritariamente trânsito é a nossa especialidade. E porque também, eu acho que assim, o especialista sempre vence, né, Roger? claro, com certeza, com Você pode certeza. pegar aí. Eu tenho 10 anos de caminhada. Se você pedir pra eu fazer uma defesa em um divórcio, eu vou ser ruim. Mas Sim. mas eu tenho 10 anos de experiência. Sim, Mas não é minha especialidade. claro, com certeza. Né? Mesma coisa eu detestava dar aula de rua. Não gostava de jeito nenhum, achava um porre, um saco, mas a teórica, modéstia à parte, eu acho que eu dominava um pouco. Mais uma pergunta que leitor nos enviou: quais são os principais erros cometidos pelos órgãos de trânsito na aplicação de multas e que podem levar ao cancelamento da penalidade?
comum o policial não preencher tudo que é obrigatório, não falar aquilo que aconteceu ou falar coisa diferente. Vamos exemplificar aqui na cabeça do ouvinte ou Sim, quem está nos acompanhando é mais comum. A pessoa está empinando uma moto. Errado, sim, perigoso. No ambiente certo é esporte. sim, Mas a gente já viu vários acidentes aqui em Três Pontos em que as pessoas, infelizmente, perdem até a vida por conta sim, disso. Mas qual que é a multa de empinar a moto, Roger? Empinar moto, que no caso é o malabarismo. sim, R$ 293, 6 meses de suspensão. sim. Qual que é a multa que eles colocam? Manobra perigosa. Empinar moto é uma manobra perigosa? Depende sim. Seria infração gravíssima porque coloca em risco a vida de terceiros, enfim. Mas a de manobra perigosa é R$ 3.000 e 12 meses de Sim, suspensão. Não, 6 meses de suspensão e R$ 3.000. Então por que dá de 3.000 e não de 300? Então, assim, concorda comigo que é uma punição sim, exagerada? Então, é sim. comum, o que mais anula multa é justamente isso. Ou ele fala uma coisa, mas na hora de colocar o artigo O artigo lá, errado. a especificação, ele coloca aquela que Mais onerosa. ou às vezes é falta de conhecimento mesmo. É comum, põe a mais Perfeito. conhecida. É comum, por exemplo, a pessoa fugiu. A polícia manda ele parar, ele não para. Aí ele foge. Tem a multa de fugir. Tem razão. Mas ele dá de manobra perigosa. Gente, olha que pergunta interessantíssima que recebemos aqui. Doutor Luiz, com o aumento da fiscalização eletrônica, radares, câmeras e inteligência artificial, o motorista está, na sua opinião, mais protegido ou mais vulnerável? Se ele tá mais protegido ou mais vulnerável com a fiscalização eletrônica, cara, a minha opinião ela é sempre diferente das demais, sabe? Eu vou dizer que você tá mais exposto por conta de um ponto específico. Eu não acredito que eles estão fazendo isso por segurança, eu acredito que eles estão fazendo isso pra arrecadar mais. Eu também acho. Se a fiscalização fosse com foco na segurança, quantas campanhas educativas de trânsito você viu em Três Pontas, em Varginha, em Boa Esperança, em Minas Gerais, nos últimos 10 anos que você tem? Uma vez por ano, somente no Dia Nacional do Trânsito. Tá, e agora quantas fiscalizações você vê pra poder punir? Ah, Todos, todos os dias? todos os dias, mas com ênfase em datas comemorativas, por exemplo, caixinha de Natal, tem aquela coisa toda. Então, assim, o que eu posso te dizer é que eu não sinto a segurança de que a fiscalização eletrônica ela vai nos beneficiar, porque se você coloca um radar ali, vai evitar da pessoa correr? Se o cara passa distraído, dá na mesma. Agora, se você faz uma sinalização ali, dizendo que ali tem muito acidente, coloca aquelas tartaruguinhas, coloca aquelas faixas, Sim. a chance da pessoa diminuir a velocidade é maior do que a fiscalização. Ah, agora tem uma câmera ali, se você passar e você mexer no telefone, você toma multa. Aí a pessoa descobre 30 dias depois que ela tomou a multa, ela não sabe por quê, ela não sabe onde, qual Nem que se foi o recorda. contexto, Sim. Ou seja, não seria melhor a polícia pegar, abordar ele e falar, queridão, deixa eu te dizer, tá dirigindo mexendo no telefone. Não pode. Se fizer isso, você corre risco de sofrer um acidente. A porcentagem de acidente por telefone é altíssima, então cuidado com isso, com isso, com isso. Toma aqui a multa, você largar a mão de ser bobo. Tá aqui R$ 300 e 7 pontos na tua carteira. É muito mais eficaz, né? Sim. O Código de Trânsito, ele foi feito para educar, ele não foi feito para punir. Inclusive, toda multa média, ela pode ser, ou leve, ela pode ser, pode não, ela deve ser convertida Sim. em advertência por escrito, que é só um Sim. puxão de orelha. Sim. Então, se a pessoa não tomou multa nos últimos 12 meses, Sim. Se não é reincidente. nem reincidente, o que ele faz? Chegou a multa, ele fala, fui eu. Ele não tem pontuação na carteira, que é o bom Perfeito. condutor. Em vez de ele tomar aquela multa de R$ 150, ela vai ser convertida em uma cartinha dizendo. Mas não fazem isso. Não faça mais isso. Não, agora fazem. Agora estão fazendo. Agora fazendo. Porque a lei, até 2023, era poderá. Sim. Então você pode mandar Sim. uma notificação. Aí, na época do Bolsonaro, eles mudaram para deverá. Então, toda multa média ou leve que a pessoa é identificada e ela não tem pontuação, quando vem a multa para pagar, em vez de vir um boleto, ela vem uma cartinha dizendo, basicamente, não faz isso mais não. Aham. Então, assim, teve essa melhora, mas é por isso que eu digo que ele foi feito para educar e não para outra coisa. Uma espécie de corretivo de vó, mais ou menos. Me tira uma dúvida, Luiz, em relação a radar, duas situações que a gente tem ouvido muito, zoom, zoom, zoom. Na época que eu dava aula, me chegavam e falavam assim, Roger,
eu fui autuado num radar móvel. Qual a legitimidade? Qual a legalidade disso? Porque eu já ouvi falar que o radar móvel ele não pode autuar, está errado. E agora, com esses radares, essa polêmica de que os radares passarão a fazer aferição pela média de velocidade de uma determinada distância e não do ponto X. Ótima pergunta. Como é que você vê isso? Ótima pergunta. Isso aí, ó, observa como é que muda. Isso eu acho que resolve mais do que as outras atitudes que eles tomam. Concordo que foi algo inteligente que eles fizeram? Então, você olha, se eu calculo o tempo que ele gastou do ponto A ao ponto B, Sim, eu sei se ele foi a 80 ou se ele foi a 180. sim, Então, eu acho que isso sim seria mais eficaz. Eu não vejo como algo negativo, até porque as pessoas realmente elas exageram na Uhum. rodovia, né? Me incluo nisso há um pouco tempo atrás, até o CEPAI. E diminuem só nas vésperas do radar? E que é pior ainda, que é freio em cima. Sim, Mas eu vejo também, por exemplo, algum ponto negativo que, se não existir a informação de que, por exemplo, aqui em Minas já está em funcionamento. Você sabe onde que é? Eu não sei onde que é. nem eu. Eu sei que, assim, o dia que eu vi a notícia que, de tal lugar tá funcionando, mas eu não sei onde é. Então, se eu passar por aquele lugar, eu não vou saber. Então, seria mais eficaz de que naquele radar ele vá desse trecho até o próximo trecho, o radar mede a sua velocidade média. Seria eficiente, eu ia falar, caraca, aqui eu não vou poder. E o que, inclusive, esses dias pra trás eu vi um vídeo de um cara de física explicando de que 80 por hora, 100, 120 por hora, até 100, acho que 130, a diferença é muito pequena. Então, se você andar a 90 por hora ou você andar a 150 por hora, você vai chegar a absurdamente pouco tempo menor Sim, na frente sim, ou no teu destino. sim. A Ou diferença seja, muito clara. é um risco desnecessário. No meu E Instagram uma tem. pressa No desnecessária. meu Instagram eu vi que eles fazem essa comparação de você gastaria X horas, aqui você Sim. gastaria economizaria 10 minutos, mas você teria que andar a 160 e no outro você estaria andando a 80 ou a 100 por hora. Mas eu acho um ponto positivo a questão do radar. Aí entra a questão, a minha crítica seria, precisa de mais sinalização dizendo, daqui até tal lugar, o radar mede o seu tempo médio. Não adianta frear aqui, você tem que andar na velocidade correta. E aqueles radares que são fiscalização móvel, no Sim. sentido de o policial está medindo, Sim. aferindo, tem que ter fiscalização também. Por quê? Porque senão cai na mesma Sim. questão. Até por resolução e por lei é proibido radar escondido, é proibido Exato. radar no meio de árvore, é proibido radar no meio de poste. Por quê? Porque a função dele, para quem não sabe, o radar ele só tem duas funções, né? Ele só pode ser colocado ali para fazer com que a pessoa diminua a velocidade ou se ali tem muito acidente. Por outro motivo, não pode. Eu posso colocar um radar na entrada da minha cidade? É para diminuir a velocidade ou tem muito acidente? Não, nenhum dos dois. Então você não pode colocar um radar ali. Sim. Que a gente anula a multa de radar assim também. Precisa ter um estudo dizendo por que esse radar foi lá. Se não tem um estudo, Gente, mais uma pergunta importante aqui. A gente daqui a pouquinho chega ao final do nosso programa. Temos ainda o nosso bloco de intervalo. Doutor Luiz, com o aumento da fiscalização. Não, essa aqui eu já li. O projeto CNH Blindada nasceu com qual objetivo? O que ele oferece de diferente para quem depende da habilitação para trabalhar e sustentar a sua família? CNH blindada, na realidade, ela começou como um serviço. Na realidade, faz uns 2, 3 anos. A gente tinha a intenção de fazer o acompanhamento da carteira das pessoas para evitar que elas sofressem suspensão, seja por excesso de ponto ou pelas multas que elas tomavam. Então elas pagavam um valor mensal pra gente, 300, 400, 200 reais, a depender do caso e do uso da pessoa, e a gente acompanhava. E aí existiam alguns clientes que a gente falava que eles eram os campeões em multa, e aí quando eles tiravam o pé, eles paravam, tipo assim, se conscientizavam, a gente conseguia fazer as defesas e ele se mantinha com a carteira, tá pronto, blindamos a carteira dele. E aí isso foi pegando internamente. Perfeito. Começamos a mandar umas placas, inclusive, de parabéns, você está 12 meses sem tomar nenhuma multa, parabéns, agora a sua carteira está blindada, mandamos até troféu, mandar até troféu. E aí a gente começou a perceber de que o foco das pessoas não era simplesmente em fazer o recurso quando já estava tudo perdido, mas sim de fazer esse acompanhamento. E aí lá na CNH Blindada é isso que a gente faz. Aí quando a gente pega um caso, a gente não pega para perder, a gente não pega um caso que a gente não acredita. E quando a gente pega para blindar mesmo, para proteger. E a gente ficou pensando, o que é uma carteira protegida de verdade mesmo?
cara, ela tem que estar blindada, né? Então, assim, ela tem Sim, que ser a prova de tudo. E sim, aí surgiu, e aí foi, assim, até uma virada de chave que eu tive na minha vida, no escritório. Foi 2 anos atrás, quando a gente veio aqui pro centro, onde a gente colocou a Fórmula sim, 1 lá na parede. Porque a gente, desde então, sempre uma advocacia tradicional. E eu queria expandir, queria abrir realmente portas e de que eu não ficasse preso a ser sempre eu. sim. Sabe, não, é sempre o Luiz e ficar tudo dependendo de mim, porque a qualidade que a gente entregava nem sempre às vezes vinha de mim, Roger. Às vezes a pessoa chegava lá, me abraçava, me beijava, falava, nossa, você é um gênio, obrigado, salve minha carteira. E não era eu que tinha feito a defesa. Entendeu? Era tipo assim, era alguém que tava ali comigo, porque todo mundo que tá comigo lá é muito antigo. Tipo assim, a parte técnica, jurídica, todo mundo que tá lá é muito antigo comigo, né? Tipo assim, ó, todo mundo acompanhou a evolução e a Sim. gente estruturou junto. Então, veio daí. O projeto Sem Legalidade, o que diferencia a gente dos demais, primeiro é o resultado, obviamente, né? Um alto índice de proteção. Segundo é o nosso comprometimento com o cliente, com a resolução do problema e não em fechar contrato. A gente acha que é uma das poucas empresas que prioriza receber parcelado do que receber à vista. A gente acha que uma das poucas, pô, talvez a única, que tem 100% das avaliações no Google com 5 estrelas. Pode rodar todos os sites de reclamação, a gente não é nem cadastrado, não tem uma reclamação nossa lá. E se você olhar o nosso Instagram, é 100% aberto, 102 mil seguidores, não tem uma pessoa que chegue lá e fale assim, cara, não gostei do serviço deles. Excepcional. Existe alguma mudança na legislação de trânsito que todo motorista deveria conhecer, mas que ainda passa despercebido pela maioria, talvez por ser mais recente? A questão da apreensão do veículo. Tá na Blitz, o que leva o veículo pro pátio, o que não leva o veículo pro pátio. Acho que mudou em 2023. Eu fiz um vídeo, teve mais de 3 milhões de visualização, contando literalmente essa novidade, do que já não era tão novidade assim, mas eu acredito que seja a questão da apreensão, que hoje o que gera o veículo ser apreendido, não, né, removido da rua pro pátio, né, a gente chama de passear no pátio, né, Sim, passear de prancha no sim, guincho, é tudo que compromete a segurança. sim. O que compromete a segurança vai pro pátio, o que não compromete não vai pro pátio. Então, uma lâmpada queimada vai pro pátio? Não. Troquei a cor da roda pro pátio? Não. Troquei a cor do carro, vai pro pátio? Não. Um pneu careca vai pro pátio? Não, porque você pega o step e coloca. Sim, Insufio no para-brisa, coloca, vai pro pátio? Não. Escapamento alterado vai pro pátio? Não. Carro rebaixado ali, onde não oferece risco, o volante gira pra um lado, gira pro outro, tá ok. Vai pro pátio? Não, por quê? Porque não oferece risco à segurança. Então, acho que perfeito. a maioria das pessoas não sabe e realmente é algo que é comum no dia a dia, né? Doutor Luiz, na sua opinião, o sistema brasileiro de multas tem como principal objetivo educar o motorista ou arrecadar recursos? Arrecadar, né? Arrecadar muito dinheiro. Cara, 10 anos, eu volto a dizer, eu acho que eu posso contar no dedo às vezes que eu vi algum tipo de conscientização, de educação, de todos os policiais que eu já vi, que eu analisei. Uma das coisas que me deixa indignado às vezes, assim, pro pessoal saber, por que que a gente tem esses dados, né? Quantidade de processos que a gente atua e a quantidade de copia e cola que tem. Pois é. Você fala assim, Luiz, sei lá, cidade tal em São Paulo. Vamos pegar um que é muito comum, São José dos Campos ou Taubaté. Lá é muito comum, lá tem muito supercarro. O meu eu comprei lá, inclusive. E aí a gente percebe de que existe uma demanda muito alta lá. E aí todo boletim de ocorrência ou toda multa que você pega, o cara copiou e colou. Entendeu? Então, assim, Sim. cara, ele tá fazendo aquilo ali pra conscientizar. Ctrl C, Ctrl V. Aí você começa a perceber que não é pela. Me diz uma outra coisa antes da gente ir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para a fase final com o nosso ping-pong. É, Eu fui com alguns amigos num encontro de motociclistas em Monte Sião. E ali do lado de Monte Sião tem a cidade termal lá, Águas de Lindóia. Ah, Fora de brincadeira, numa avenida do tamanho da Avenida Ipiranga, 14 radares. Um atrás do outro. Eu tomei 2 multas. Tá sacanagem. Eu diminuí a velocidade, caí na velocidade padrão ali. E eu não estou dizendo que eu estava correndo, não, gente. Às vezes é radar de 40 por hora, você estava 50. E aí passei bonitinho no A, no B, não sei no D, mas no E ali eu nem sabia que tinha, me flagrou. Isso é um absurdo, né? É uma indústria de multa descarada. Exatamente, é o que eu volto a dizer. Quando tem muito radar assim, você pode pegar. Não faz sentido. Provavelmente esses radares não devem ter estudo ali que comprove a Sim, instalação. E eu assim, sem olhar, eu aposto que essa multa era de prefeitura.
É de prefeitura. Por quê? Porque É de prefeitura. o dinheiro vai pra onde? Na multa. Com certeza. Prefeitura. Boa noite, Davi Inácio também acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho de todos da audiência. E o programa fica na versão gravada, tá, gente? Deixa eu privilegiar aqui os nossos anunciantes, patrocinadores e o oferecimento de hoje, enquanto o nosso convidado especial e, caramba, hein, expert. Quem viu esse menino, meu aluno lá na autoescola, e vê hoje, eu fico até com vergonha do conhecimento que eu tenho sobre trânsito. Aliás, o motorista está precisando ter um pouquinho mais de conhecimento e de boa vontade de aprender, né, gente? Porque a coisa tá feia, viu? Deixa eu falar de Cocatrel, a cooperativa dos cafeicultores da Zona de Três Pontas, 65 anos de confiança, de credibilidade. É um trabalho sério que vale a pena você conhecer. Leve o seu café para a Cocatrel, é questão de confiança. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, médico cardiologista, Clínica Médica Cardiologia e Eletrocardiograma 99841-3363. Doutora Carla Cristina Bernardes, médica nefrologista. Para você que tem algum problema renal, Clínica Médica, hipertensão arterial, doença renal aguda e crônica, infecção urinária, cálculo renal, hemodiálise, transplante renal. Clinova Medicina Especializada, agende aí a consulta 3661-3261. Galvão Restaurante, para você que gosta de um almoço caprichado, lá é bom demais, viu, gente? Recomendo, a turma do Galvão é excelente. E além disso, o delivery é super rápido. Vale a pena. Deixe aí amanhã um cantinho no seu estômago para afilar aquela boia especial lá no Galvão Restaurante. Mas, se você tiver com muita fome, assim como eu e o Luiz, que a gente não vai conseguir esperar amanhã, dá uma ligada agora lá no Bacon Zé, fale com o Taylor 999487777 e peça o seu artesanal gigantão. Bacon Zé agora de casa nova, lá no antigo Dedo de Prosa. Tá maior, tá mais bonito, mais aconchegante, tem até o cantinho da música. Peça lá o seu bacon egg de costela, vale muito a pena, recomendo. Como eu recomendo também o trabalho maravilhoso do meu amigo Matheus Santos, MS, sonorização, iluminação, casamento, batizado, aniversário. O Luiz vai fazer uma palestra lá nos Estados Unidos, vai parar a Copa do Mundo para poder ensinar aqueles Zé Ruela a andar no trânsito de uma forma mais consciente, se bem que lá eles são bem mais conscientes do que nós aqui. Aí você vai contratar uma empresa para fazer o som e a iluminação. Quem é? MS Sonorização 998360924. Aliás, eu falei de Estados Unidos. Tem alguns países, gente, só em nível, porque a nível D não existe, tá? Em nível de curiosidade, não existe limite de velocidade, tá? A Alemanha, por exemplo, lá nas autobahns, nas autopistas, você pode andar 400 por hora. Lá, pista é pista, não é pasto, carro, não é carroça. E a educação lá não é só apenas um adestramento provisório, igual tem aqui no Brasil. Lá é educação mesmo. Lá o cidadão está com o pé querendo colocar na via para atravessar, o nego já parou lá atrás. Aliás, aqui no sul de Minas já tem algumas cidades que estão assim, viu? Parabéns. Lavras é um exemplo no centro de uma educação fantástica. Aqui em Três Pontas, se você colocar o pé fora da calçada para atravessar, você fica sem a perna. É um negócio complicado. Tá difícil demais. Deixa eu terminar o nosso bloco de propaganda de apoiadores e falar desse cara aqui, assim como o Luiz é expert na área dele, Gustavo Faria, o nosso CEO, ele faz milagre na gestão AgroSoluções. A nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ainda te ajudamos nas decisões, na tomada das melhores decisões para quando você quiser realmente mudar a sua fazenda, transformando-a numa empresa. Muitas empresas estavam quebrando e hoje estão prosperando graças a ele aí, ó, Gustavo Faria, Gestão AgroSoluções. Eu recomendo, como eu recomendo também, a internet da ConectaNet. E para quem tem a melhor internet de Três Pontas, se você tem ConectaNet, você tem TV Conecta, canais por streaming, uma programação variada, para você fugir daqueles canais doutrinadores que querem te envergar para a esquerda ou querem te envergar para a direita. Fuja! A teoria funcionalista da comunicação não existe mais, é você quem manda, viu? Se você quiser, por exemplo, como eu, mandar Globo e dormir, é só você usar o controle remoto, você manda. TV Conecta eu recomendo, como recomendo também, claro,
Ele que tem feito um trabalho assombroso de bom, é claro. Advocacia especializada em trânsito e recursos de multas, defesa de multas, suspensão de CNH, cassação de CNH, recurso em todas as instâncias, como aconteceu lá no Acre. Luiz Guilherme, advogado especialista em trânsito, anote aí, ó. Eu sei que amanhã você já vai procurar por ele lá. Agora não, gente. Agora não. Ele precisa chegar em casa e dar assistência para a esposa que está grávida de 8 meses. Mas amanhã, no horário comercial, entre em contato com a equipe do Dr. Luiz Guilherme, 999144767. Repete, Roger, ficou meio engraçado isso aí. 999144767. Vale muito a pena, eu recomendo. E, aliás, eu nem sei se o Luiz Guilherme, Dr. Luiz, já foi procurado pela minha tia, pela Alexia, minha filha, pela Renata, porque tem uma transferência do carro da Alexia aí, que tá um negócio enrolado demais, hein? Que vontade de falar o marreteiro que ela comprou o carro aqui, que não resolve, mas eu não vou falar não, porque vai me dar processo. Mas que dureza, hein? Nós defende. Eu vou mandar lá para poder resolver. Celina Honório, olá, boa noite. Gui Batista, boa noite, Luizinho e Roger, vocês são feras. Fera é o nosso convidado que vai agora para o nosso ping-pong, fase final do nosso programa. Respostas rápidas, tá bom, doutor? Opa. Vamos lá para a gente fechar o programa de hoje, que foi excepcional e vai ficar aí para você acompanhar quando, como, onde quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, com quem você quiser, tá? Vai ficar em todas as redes sociais da Sentinela, do Correio Três Pontano, do Conexão Três Pontas. A infração mais comum. Radar. O motorista brasileiro dirige bem? Não. E aí pode alongar um pouquinho. Não por quê? Não tem cultura, não sinaliza. Feito. Assina embaixo. É isso aí. Radar é prevenção ou punição? Punição. Educação ou fiscalização? Fiscalização. A pior desculpa que você já ouviu de um cliente? Caí no buraco, acelerei e empinei a moto sem querer na frente da polícia. Empinei a moto sem querer, é ótimo. Eu olhei nele e falei, Aham, tá bom. Um direito que todo motorista deveria conhecer. CNH blindada. CNH blindada. Um mito sobre multas. Possível anular. Um bom motorista é aquele que... Contrata CNH blindada. Espetacular. Tá treinadíssimo. A CNH representa... Liberdade. Sua missão profissional é? Ajudar pessoas e ser bem pago por isso. Quando o Dr. Luiz Guilherme olha no espelho, que imagem ele vê? Sucesso. Bacana. Quando ele vê a história da CNH blindada, qual é o sentimento? Superação. Para onde caminha o seu trabalho? Para mudar o Brasil. Para onde caminha o trânsito na sua Três Pontas? Caótico. Caótico. Comenta aquela minha fala, por favor. O que você acha da questão, principalmente, da falta de regras e legislação para as motos elétricas? É. O TDAH venceu a gente, né? Cara, eu acho que algum pai, infelizmente, tá? É melhor eu falar isso aqui agora antes do que depois. Exatamente, eu sei que você vai falar. Algum pai ou alguma mãe vai chorar porque deu uma moto para um filho sem a devida instrução. Exato. Eu não acho que a mobilidade urbana individual seja para todos, tá? Desculpa a sinceridade. Também acho. Eu acho assim, ajuda muita gente que não precisa tirar carteira, anda só a 30 por hora. É a mesma coisa se fosse uma bicicleta, concordo, tem muito ponto positivo. Mas se não tiver consciência, cara, esse dia pra trás uma moto quase me atropelou e eu tava no meu carro. Caramba. Eu tava saindo da minha garagem, na pracinha ali. Sim. E aí o carro tava na pracinha pra descer, eu passei. Tirando a garagem, não tava em cima da praça, não. Sim. Tirando a garagem, a moto veio com tudo, subiu no passeio. Assim, eu tive que parar pra ele atravessar na minha frente pra ele não me atropelar. Eu tava de carro e ele tava de moto. E aí, assim, infelizmente, dava pra ver. Era uma criança que ela não tem noção do risco que é aquilo. Porque o para-choque é ele, né? E aí, gente, a gente lembra de várias situações, doutor Luiz, e eu me lembro de um exemplo que eu comentei, deu uma repercussão danada no Conexão Três Pontas. Imagina, por exemplo, sua avó, com todo respeito, uma senhorinha linda, com aquela roupa toda colorida, bonita, cheia de maquiagem, brinco nas orelhas, enfim, independência, sem precisar de filho, de
qualquer pessoa levando-a em algum lugar na sua motinho elétrica, passando em frente ao Banco do Brasil, sem capacete. Ela com quase 80 anos. Pelo menos a imagem era mais ou menos de uma pessoa de 75, 80 anos. Quer dizer, não é só o jovem, é uma falta de consciência no trânsito geral. O Gui Batista, comentando aqui o que nós comentamos no início do programa. O trânsito em Três Pontas está quase igual ao trânsito da Índia, kkk. Só que lá na Índia, eles não se acidentam. Eles são tão acostumados com o caos que para eles já é normal. Se eles chegarem aqui em Três Pontas, eles vão dormir de sono. Porque aqui ainda é só um bairro perto do que é lá. É uma sucursal, é uma vírgulazinha, mas vai virar Índia. A coisa tá feia, não tem fiscalização e tem uma série de erros, a começar, por exemplo, não temos vaga de estacionamento. Por que não temos? Porque boa parte das vagas são ocupadas de forma quase que intermitente por quem? Por quem trabalha no comércio, ou seja, o próprio dono do comércio, ou o comerciário, ou o funcionário colaborador, tira a vaga de cliente. É real. Ali no trânsito, se chegar ali 8h30... Não acha. Para finalizarmos, qual mensagem final e para todos que estão acompanhando ao vivo ou vão acompanhar em algum momento, por que procurar o CNH blindada? Rapaz, eu acho que o primeiro ponto é pela honestidade. E quando eu digo honestidade, não só em questão de dinheiro, mas honestidade no quanto a gente é sincero. É regra no escritório, qualquer pessoa que atender ali, você vai escutar isso. Olha, vou ser sincero no parecer que eu vou te dar. A gente não faz por dinheiro, a gente não faz por ser mais um, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente ama isso. E acho que toda a nossa reputação fala por nós mesmos. Então, se quiser você realmente ter a carteira blindada, dirigir tranquilo, contratar alguém que vai ser sério, que vai cuidar do teu caso e que tá preocupado em realmente ajudar, é só contar com a gente. @CNH blindada. E a última pergunta que eu tenho certeza que vão me parar na rua e vão fazer. Roger, mas eu não sou uma pessoa de muitas posses, eu sou uma pessoa mais humilde, mas mesmo assim eu estou sofrendo uma grande injustiça. Toda vez que procura a CNH blindada, é algo que fica caro? É algo que Não. fica dispendioso? Não, inclusive foi bom você ter perguntado, depois que a gente abriu o escritório ali no centro, aí acho que o fato de ter uma Fórmula 1 na parede, o Sim. escritório ter ficado muito bonito, gente, não mudou nada. A gente continua sendo super acessível. O nosso primeiro ponto, eu não, na maioria das vezes a gente pergunta, olha, o que cabe no teu bolso pagar por mês? Porque, volto a dizer, a gente é uma das poucas empresas que prefere receber parcelado do que à vista. Eu não vou tirar o direito de defesa de alguém por conta do valor total. É óbvio, né, que não faz sentido eu cobrar um valor mínimo que seja baixo e fazer uma defesa meia boca, porque a pessoa vai gastar dinheiro e não Exato. vai ter o que ela tá buscando. Exato. Então, sim, óbvio, sempre tem um mínimo, né, que a gente trabalha, mas cada caso é um caso, toda negociação é bem-vinda, e a gente prioriza sempre o parcela. Eu não quero saber quanto custa, eu quero saber qual que é a parcela que eu posso pagar, sabe? Comigo é assim, acredito que com todo mundo seja assim também. Olha, o que é mais caro? Tirar uma carteira do zero de novo, ficar um tempo na autoescola, fazer aquele monte de prova de novo, voltar para fazer a reciclagem, ou contratar a gente. A gente sempre vai ser mais barato. Seja por conta do tempo que você gasta, seja por conta do valor mesmo em si, de tirar, ou de qualquer outra coisa. Qualquer conta que você fizer racional, você vai ver que a gente é o mais barato. Ter estado no Pod Café Podcast hoje foi? Maravilhoso, né? Não tem como. O convite foi muito bom. Obrigado pelo volto a dizer, no início lá vocês abriram as portas para mim, me deu a oportunidade de palestrar para falar com o pessoal lá. É o que eu digo desde quando eu comecei, isso queima no meu coração, eu gosto, e aí, assim, foi uma honra poder honrar de vir aqui, assim, mesmo depois de tantos anos, você ainda lembrar da gente, chamar, então foi muito bacana, obrigado. Gente, que imenso prazer, que bacana esse bate-papo, esse programa especialíssimo. Eu avisei que seria Flórida, para não falar, eu não posso falar a palavra, né? Seria legal demais o programa, top como foi, fantástico. E mais do que um programa especial, é um direito do cidadão esse documento que vai ficar registrado na versão gravada para você assistir quantas vezes você quiser. É uma cartilha, é a bíblia do que você precisa fazer realmente aqui em Três Pontas. No programa de hoje, nós recebemos o doutor Luiz Guilherme, especialista em trânsito, e que nos fez enxergar que apesar de tão novo, tão jovem, não existe idade para você chegar no topo. E eu não estou falando chegar no topo
por uma questão financeira, por uma questão de status, por uma questão de ego. Eu estou falando por uma questão de vislumbrar vitória e de realmente encher o peito para falar: a minha meta é defender quem precisa. Isso para mim é sagrado, como deve ser sagrado para todo advogado. E essa é a síntese, esse é o resumo da CNH blindada. Afinal de contas, não é exagerar, não é nenhum tipo de exagero barato dizer que Três Pontas é conhecida como a terra da fé, sim, a terra da música, sim, a terra do café, sim, a terra da cachaça de vinagana, agora sim também mundo afora. E também a terra da CNH blindada, porque afinal de contas não tem fronteira. Já teve em Dubai, já teve em vários lugares. O Brasil está ficando pequeno, saindo aqui de Três Pontas. Aqui em Três Pontas, a gente ensina, através do Luiz e da equipe dele, que dá para recorrer, que dá para vencer, que não dá para a gente baixar a cabeça e se curvar diante de tanto absurdo e abuso que acontece quando a gente fala de lei de trânsito no Brasil. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso Pod Café Podcast. Muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado ao nosso convidado de hoje que nos ajudou a fazer um programa fantástico, um grande documento para ficar aí, para ajudar muitas pessoas que vão a partir de amanhã procurar CNH blindada. Ou então, se você quiser mais informações, se quiser mandar uma mensagem, um WhatsApp 999144767. Grande abraço, fiquem com Deus.